Essa é uma daquelas semanas que podem ser consideradas como um ponto de virada na vida de todos nós. A lua nova que aconteceu no último dia 10, também conhecido como ontem, é uma boa oportunidade para que a gente comece, para que a gente dê o primeiro passo, para que a gente tome a iniciativa para realizar, para manifestar um sonho antigo, mas que até então era só fantasia, mas que a partir de agora você pode começar a ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de lucidez de como você pode fazer para estruturar e realizar e manifestar esse sonho agora em 2024. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Olá, muito prazer, sejam todos bem-vindos ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta e nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais movimentações astrológicas do período que vai de 11 até 17 de março de 2024. Se você gostar, se você se identificar com esse canal, fique à vontade para se inscrever. Não se esqueça de ativar as notificações. Fique à vontade também para deixar o seu like, o seu comentário ou até mesmo para compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu já quase me perdi. Bom, o signo de peixes ele tem relação com tudo aquilo que está ligado a fechamento de ciclo, a conclusão de jornada. Já a lua nova é uma lua que nos fala muito sobre o plantar uma nova semente, né? De dar o primeiro passo, de ter iniciativa. E essa lua nova que aconteceu ontem, no dia 10, ela passa no decorrer dessa semana pelos 3 primeiros signos do zodíaco, Áries, Touro e Gêmeos. E o que isso pode nos trazer como vibração? Primeiro, no signo de Áries, a gente fala muito sobre ter atitude, ter iniciativa, dar o primeiro passo para manifestar qualquer coisa que a gente queira. Não adianta ficar só no plano das ideias, não adianta ficar só na imaginação. A gente precisa agir, a gente precisa realizar. Mas primeiro a gente age com a lua em Áries. Quando a lua passa para o signo de Touro, ali é o momento de nós darmos estrutura para aquilo que foi iniciado com a lua em Áries. Está na hora de dar forma, está na hora de dar bases sólidas. Quando a lua passa para o signo de Gêmeos, ali é aquele momento onde você vai expressar o que você aprendeu com aquilo que você iniciou em Áries, estruturou em Touro. Também é o momento de aprender coisas novas, de ensinar aquilo que você já sabe, de trocar, de interagir, para que você possa continuar seguindo na sua caminhada. Realizar sonhos, realizar desejos, está para muito além de um passe de mágica, muito pelo contrário. É muito mais sobre um processo a ser seguido do que necessariamente algo que acontece do nada nas nossas vidas. E nessa segunda, no dia 11, né, a lua nova, ela que foi iniciada no signo de peixes, ela fica pouquíssimo tempo no signo de peixes. Ela aconteceu no domingo por volta de 6 horas da manhã e já caminha logo para o signo de Áries. E a lua nova no signo de Áries, aqui é aquele momento onde você precisa entrar em ação. Você precisa ter iniciativa, você precisa se movimentar de alguma forma para poder realizar aquilo que você já vem sonhando, aquilo que você já vem idealizando. A gente também não pode esquecer que em Áries a Lua vai encontrar com Mercúrio, e Mercúrio fala muito da comunicação da nossa mente, a força da nossa mente. Então, a gente precisa aproveitar esse momento que a gente tem Mercúrio em Áries para quê? Para ter uma mente mais assertiva, a gente precisa aproveitar esse momento da nossa mente mais dinâmica, de uma comunicação mais assertiva, de um intelectual mais dinâmico, para ver de que maneira a gente estrutura, né, dá forma ali na nossa mente e já começa a entrar em ação para realizar aquilo que a gente quer. A lua nova em Áries, ela também vai tocar em Quiron, né? Aliás, isso acontece o tempo todo. Toda hora a lua está passando por Quiron e nos lembrando sobre as nossas dores, sobre as feridas das nossas almas, sobre os nossos traumas. E quando a lua faz isso em Áries, ali fala o seguinte: tá, tudo bem, você tem essa dor, você tem esse trauma, você tem essa ferida, mas só que a gente está falando de Áries.
E Áries é o guerreiro, e Áries é a força do enfrentamento. Então, vamos enfrentar os seus medos, vamos enfrentar as suas inseguranças, vamos lutar para curar essa ferida, vamos lutar para curar essas dores, porque às vezes, muitas das vezes as pessoas elas não conseguem realizar coisas nas vidas, né? Por conta de traumas, por conta de medos, de inseguranças que foi implantado por alguém, ou até mesmo pela própria pessoa. Então, em Áries, é muito mais sobre olhar para essa ferida, olhar para essa dor e não se vitimizar. Ali é a força do guerreiro, ali é a força do enfrentamento. Então, vamos lá, vamos enfrentar. Eu não aceito ser vítima dessa dor, eu não aceito me encolher diante dessa dor, eu vou para cima, eu vou lutar, eu vou me curar, tá? Bom, na segunda-feira, né, nessa segunda-feira, nós também vamos ter Vênus ingressando no signo de Peixes. A gente falou muito sobre isso no vídeo sobre as previsões de março. E Vênus em Peixes, assim, você que trabalha com arte, com cultura, eu acredito que você possa ter um período de grande produtividade, né? Porque, como a gente já falou, a gente tem Mercúrio em Áries, que vai dar um dinamismo na sua mente, na sua comunicação, e Vênus em Peixes fala muito sobre um transbordo da criatividade, né? Sobre o transbordo do lúdico. Então, para as pessoas que trabalham com artes plásticas, com música, com poesia, com cinema, porque o signo de Peixes rege o cinema, rege o audiovisual, rege essa questão da comunicação que atinge muitas pessoas, né? Das artes que atingem muitas pessoas. Teatro atinge, mas assim, é um pouco mais restrito. O cinema ele já é mais amplo, né? Então, assim, você que trabalha nessas áreas, a tendência é que você tenha um período de extrema criatividade, de muita produtividade. Vênus em Peixes também favorece muito, por exemplo, a tratamentos estéticos. Então, quem está pensando em fazer um tratamento estético é um bom período. Vênus em Peixes favorece muito os relacionamentos, as relações de afeto. Mas Vênus em Peixes também fala muito sobre aguçar em nós sentimentos de mais humanidade, um olhar para o próximo, né? Mais afetuoso, fala muito sobre empatia, né? Então, é possível que nós estejamos mais empáticos, é possível que nós estejamos mais gentis, é possível que nós estejamos mais românticos, né? E principalmente muito criativo. Só cuidado para não ficar romântico demais e começar a viajar na maionese. O lado bom é que Saturno também está em Peixes, então Saturno dá aquele toque de realidade, fala: opa, peraí, tudo bem, lindo, maravilhoso, mas é realizável esse negócio ou é só fantasia? Tá, se é realizável, qual é o método que você tem para poder realizar? Como é que esse negócio aí está estruturado? Ah, não está estruturado? Então vamos estruturar, né? Então, o bom é que Saturno está ali para trazer a gente à razão, para que a gente não fique só divagando, tá certo? Bom, e assim, também como a gente tem Mercúrio em Áries, como eu falei anteriormente, você pode pegar todo aquele turbilhão de ideias, estruturar melhor e colocar em prática, tá certo? Bom, na quarta-feira nós vamos ter a Lua passando pelo signo de Touro, e ali é o momento onde a gente pega tudo aquilo que começou, que deu início em Áries, em Touro, o que a gente faz? A gente dá forma, a gente dá estrutura, a gente estabiliza, tá? Só que a Lua em Touro, ela faz uma quadratura com Plutão em Aquário. Então, aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, com atritos, principalmente envolvendo grupos de trabalho, porque aqui, como a gente está falando de uma quadratura, a gente fala da Lua, a Lua fala muito sobre o nosso emocional. Então, aqui a gente precisa ter cuidado com uma questão emocional que envolva grupos, que envolva trabalho, relacionamento com trabalho, amizade com trabalho, porque aqui um atrito, uma confusão, essa Lua também ela faz uma conjunção com Júpiter, então, às vezes, um sentimento confuso que acaba crescendo, toma uma proporção gigantesca, e isso pode acabar gerando um abalo numa amizade, ou até mesmo um corte, uma ruptura, com grupos de trabalho, com amigos, enfim.
A gente precisa ter um pouquinho de cuidado com essa questão. Então vamos lá. Na quinta-feira, né, aqui a gente precisa reforçar a cautela, né, sobre esses sentimentos confusos que foram gerados no dia anterior, assim, essa quadratura com Plutão, por quê? Porque na quinta-feira a Lua ela faz uma conjunção com Urano, né? E faz uma quadratura com Marte. Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega, por quê? Porque aqui a gente pode ter, além desses ânimos exaltados, isso pode acabar ocasionando brigas, discussões. Mais uma vez, se a gente está falando de touro, a gente está falando e de aquário, a gente está falando de questões que envolvam amigos, que envolvam grupos de trabalho. Então a gente precisa ter muito cuidado para não entrar numa discussão, para não entrar numa briga, isso acabar gerando uma ruptura, um corte, às vezes uma situação que estava bacana, que estava ali bem estruturada. Aquário rege muito a nossa mente, o nosso intelecto. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, discussões causadas por pontos de vista diferentes, ideologias diferentes. Eu acho isso, porque aquariano é um povo muito legal, muito bacana, são amigos muito legais, são inteligentes, absurdamente inteligentes. Mas quando eles fixam uma ideia, né, meio cabeça dura, e aí fica um taurino também, que é outro cabeça dura, né? Ou seja, não estou falando que vai ser briga entre taurinos e aquarianos, pode até ser, mas a gente está falando da energia de aquário e da energia de touro, dois signos fixos, né? Então ali são dois cabeças duras, são duas situações onde a teimosia é muito grande. Então eu tenho um ponto de vista, eu tenho uma opinião, eu tenho um ponto de vista, uma opinião, e cada qual fica pegado ao seu, sem ter a inteligência de considerar o ponto de vista do outro, a opinião do outro, sem ter a flexibilidade, a maleabilidade, a adaptabilidade. E quando a gente tem muita rigidez, a tendência é trincar, é rachar, é romper. Então aqui a gente precisa ter muito cuidado, seja em situações de trabalho, em grupos e também com amigos. Tem opinião divergente? Percebeu que a discussão está chegando num tom muito acentuado? Tenha a inteligência de recuar. Não vá ali batendo de frente, porque isso pode acabar gerando uma discussão, uma ruptura e algo que você pode vir a se arrepender extremamente. Até porque quando a gente está falando de aquário, grupos, né, grupos aquarianos, não são quaisquer grupos, são grupos importantes para a gente. Não é qualquer coleguinha, são os nossos amigos, são pessoas que nos são caras, que têm valor para a gente, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. A gente pode estar falando de relacionamento, a gente pode estar falando de trabalho, porque touro rege trabalho, rege relacionamento também, porque Vênus, né? Então não é com qualquer situação que você pode ter esse atrito, que você pode ter essa ruptura. Não é com qualquer pessoa, são pessoas que lhes são caras, que têm valor na sua vida. Então, cuidado com isso, tá? Na sexta-feira, graças a Deus, a Lua passa para Gêmeos, e aí essa energia mais tensa, ela tende a se dissipar, a gente começa a ter uma clareza, uma lucidez maior, porque a Lua em Gêmeos dá uma arejada na mente, né? E aí a gente consegue, com mais racionalidade, entender as coisas e consegue até mesmo dialogar, coisa que era impossível nos dias anteriores, para tentar resolver a pendenga. Então, mas você só vai conseguir dialogar para resolver se o estrago que for feito nos dias anteriores não forem tão grandes assim, tá? Então é por isso que é preciso pegar leve. Ah, eu não concordo com você. Tá, eu não sou dona da razão, você também não é dona da razão. Um ponto de vista depende da vista do ponto, né? Se você olha o mar à distância, ele é azul. Se você aproxima um pouquinho mais, ele é verde. Se você olha o mar por dentro, ele é transparente. Então, entenda que na vida tudo é uma questão de ponto de vista. Bom, e demorei um pouquinho mais nessa situação, porque eu vejo aqui uma possibilidade real de dar uma treta mega blaster na vida da gente, né? Bom, vamos lá. No dia 17, por volta das 8h22, nós vamos ter uma belíssima conjunção entre o Sol e Netuno. Eu gosto desse posicionamento. Bom,
O sol ele é luz, ele é fonte de vida, ele é a expressão mais pura da nossa alma, do nosso ser. Onde você tem um sol no teu mapa astrológico, ou seja, o teu signo, é por ali que você expressa a tua vontade, é por ali que você manifesta quem você é nesse mundão de meu Deus. Já Netuno ele fala do inconsciente, das coisas escondidas, mas ele também fala do nosso lado espiritual, do nosso lado puro. Então, aqui é um momento excelente para nós jogarmos luz nas necessidades da nossa alma, tá? Do nosso espírito. Aqui é um momento onde nós podemos colocar luz e mostrar para o mundo a beleza da nossa alma através da conexão com o nosso espírito. Aqui é um momento excelente para a gente exercer mais a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Netuno, né, o lado luz de Netuno, ele fala também muito dessa questão humanitária, do amor universal. Netuno bem resolvido no mapa astrológico da gente fala do amor universal. E aí a gente pode pensar num ser que é extremamente netuniano, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Já está na hora da gente amadurecer e entender que Jesus Cristo não era capricorniano, criaturas, né? Se a gente parar para pensar, quando Jesus nasceu, o calendário que estava em vigor não era o calendário gregoriano. E Jesus era judeu, né? Então, os judeus, naquela época, o calendário que se usava era o calendário lunar astrológico. Então, se a gente está falando do 24º dia do 12º mês do ano, quem é o 12º mês da roda zodiacal? Quem é o 12º mês da roda zodiacal? Peixes. Então, Jesus nasceu a 24 dias de Peixes e não de Capricórnio. Porque se Jesus fosse capricorniano, ele usava terno, ele só falava de dinheiro, ele só falava de trabalho, de ter, de acumular, ele era um workaholic, sabe? Ele não falava das coisas que ele falava, do amor, do amar ao próximo como a si mesmo, né? E eu acredito que para essa semana a gente pode pegar 2 ditados de Jesus Cristo e usar não só para essa semana, mas para o resto das nossas vidas. O primeiro deles é: faça por ti que eu te ajudarei. Não fique esperando que as coisas caiam do céu, elas não caem do céu. Mas o segundo ditado, que essa conjunção do Sol com Netuno é: cuida primeiro das coisas do espírito e todo o resto vos será dado por acréscimo. Então vamos olhar mais para as necessidades da nossa alma, vamos ter um olhar mais empático com relação ao outro, vamos ser um pouco mais humanos de verdade, verdadeiramente humanos. É sobre isso. Beijo grande no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.